Olá, queridos amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Evangelho Online. Hoje aqui, eu, Paulo, juntamente com a Zuila e Mônica, vamos estar estudando mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pegue o seu Evangelho, se você quiser acompanhar, abra no capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, e a gente vai ler o item 1, que é os últimos serão os primeiros. Pegue também a sua água, coloque aí ao seu lado, para que ela seja ao final fluidificada e você possa também beber deste remédio, tá? Então, para a gente iniciar, começar mais o Evangelho, vamos pedir a nossa amiga Zuila para fazer a prece inicial. Então vamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus neste local, neste ambiente, nos lares que neste momento estão concentrados na realização do Evangelho no lar. Que possamos, Senhor, receber de Ti nesse momento as vibrações de amor, de paz, de harmonia, necessários para a nossa tranquilidade, para o nosso bem-estar, para que vençamos as dificuldades com serenidade, com sabedoria, dando espaço, abertura para a atuação dos irmãos superiores, nos intuírem, nos ajudarem no que for necessário e de nosso merecimento. Que este momento de luz seja por Ti presente aqui entre nós e nossos corações, mais uma vez auxiliado, e que estejamos, Senhor, com os corações abertos a estes conhecimentos, a essa lição que aqui será trazida, discutida, dialogada entre nós. Abençoa, Mestre, as nossas mentes para o aprendizado, intuindo-nos para que possamos ser claros, objetivos e assim atingir os corações que nos acompanham. Fica conosco, Mestre, ilumina-nos sempre, que assim seja. Muito bem, então, o capítulo 20º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é interessante que ele é um dos poucos que Kardec não faz um comentário dele, né? Ele traz a passagem, né? No caso ele traz o que está lá em Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. Então a gente vai ler isso aqui para depois fazer, né, as nossas considerações. Então diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora haviam chegado,
receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dais tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E Kardec coloca aqui, para que a gente também depois olhe, né, a parábola do festim das bodas, e vai ter aí questões semelhantes entre uma e outra. Bom, essa passagem aqui, ela é uma passagem muito interessante para a gente avaliar, porque Jesus, na verdade, ele traz um panorama da evolução da humanidade, né, usando por parábola um dia de trabalho. Né? Isso. É só importante a gente assim lembrar que a primeira hora, né, o dia começa às 6, né? Começa ali, e ele faz 12 horas até o entardecer, né? Lá para os judeus, né? Onde Jesus participava. Mas, Mônica, assim, o que é que a gente poderia, o que você destacou assim dessa passagem que mais lhe chamou a atenção? Bem, a parábola, como você disse, é bem enigmática, né? Bem simbólica, mas a gente, buscando a interpretação, o espírito, e não a letra que mata, mas o espírito que vivifica, Sim. A gente vê que, como você disse, existem muitas interpretações para essa parábola. Uma delas, que é justamente a evolução do planeta Terra, a evolução da humanidade que está, né, atrelada a esse planeta com a evolução. E seria uma evolução coletiva, mas também a evolução individual, a evolução do espírito imortal, né, através da reencarnação. Perfeito. Então essas horas, tanto pode ser os períodos em que as revelações, né, e os trabalhadores vieram trazer a mensagem do Pai, para que a humanidade a compreendesse, como também as nossas idas e vindas, encarnando, exatamente, o nosso tempo, né? Encarnando, desencarnando, até que nós escutássemos esse chamado do Senhor, né? Quando a gente estivesse já consciencialmente maduro para escutar o chamado e depois, né, se candidatar realmente ao ser chamado ao trabalho da vinha, que é justamente o trabalho evolutivo da humanidade, que é direcionado pelo Mestre Jesus, né? Que, como nós sabemos, modelo e guia da humanidade. E é muito bonita essa parábola, né? A gente, quer dizer, eu estudando essa parábola para isso, vi tantas interpretações, mas realmente essa, no que diz respeito à evolução, através da reencarnação e das diferentes mensagens trazidas, foi o que realmente me chamou mais a atenção. Antes de tudo, eu acho interessante a gente esclarecer aí que o Senhor não estava sendo injusto de maneira nenhuma. Exatamente. Né? Porque pagou o mesmo valor para um trabalhador que chegou às 6 da manhã e o mesmo valor do salário aquele que chegou às 5 da tarde, a 11ª hora, né? Isso. E aí a gente, se pararmos para refletir, que justiça foi essa, né, desse senhor que pagou o mesmo salário para uma pessoa que trabalhou o dia todo e uma que só trabalhou 1 hora. Mas aí Deus não é injusto, jamais, né? E se pararmos realmente para ver, o que importa aí não é a quantidade de horas, não é o tempo empregado, e sim a qualidade do serviço, a intensidade desse serviço que foi realizado.
Se pararmos para pensar, essa criatura que ficou esperando o dia todo, das 6 da manhã até 5 da tarde para ser chamado para trabalhar, a angústia que ele viveu, aquela ansiedade de ir para casa sem o seu recurso, não é? E aqueles que já vieram desde mais cedo, eles já tinham garantido o seu dia ali, já sabiam que iam, né, ter o recurso ao final do dia. E estes que foram chamados às 5 da tarde, trabalharam com mais ânimo, porque foi uma esperança renovada, né? Então eles se dedicaram mais, com certeza, por não ter trabalhado já um dia todo, né? Eles quiseram empregar sua energia naquele 1 hora restante. E aí ele se dedicou mais, teve mais amor do que aqueles que tiveram o dia todo trabalhando, tiveram a oportunidade de descansar, de fazer umas pausas, né? E trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa história enquanto evolução, enquanto humanidade. Né? Será que nós estamos sendo esses trabalhadores de última hora, que estamos aproveitando esse tempo realmente de maneira intensa para trabalharmos, ou estamos muitas vezes deixando, né, esse tempo, perdendo esse tempo com coisas que não vão nos ajudar na evolução, nesse progresso. Né? Agora, essa questão que você comentou, Zuila, da justiça divina, né? É importante a gente também fazer uma reflexão acerca da nossa postura diante da vida. Porque quando o Senhor ele convida os primeiros, né, na primeira hora que ele sai de madrugada, ele já acerta um denário, que é uma moeda, né? Ele já acerta, olha, o teu dia de trabalho custará, né, eu vou te assalariar em um denário. E ele aceitou, os trabalhadores daquele momento aceitaram. Tá ótimo. Né? E quando ele então começa a pagar pelos últimos, né, determina, ele paga primeiro àqueles que chegaram por último e dá um denário, a postura dos outros é de crescer os olhos. Né? Diz assim, olha, bom, ele pagou um denário para este que trabalhou só 1 hora, então eu vou receber mais. Né? Esquece o que eu acertei com ele. Né? E aí ele vem exatamente e fica decepcionado. Né? Então, muitas vezes assim, eu fico pensando comigo, nós vinculados a alguma religião, né? Vinculados a alguma crença, às vezes parece que a gente se acha mais merecedor das dádivas divinas do que aquele outro irmão que é ateu, que é materialista. Isso. Né? E aí estabelece um processo de troca com Deus, né? Se eu faço isso, se eu faço aquilo, então eu mereço ter, né? E aquele lá outro e não. Muitas vezes, Paulo, a gente fica cobrando isso dessas recompensas divinas, né? E esquecemos que a gente muitas vezes só está fazendo o que a gente deixou de fazer há muito tempo. Isso. Esperamos mais. Então a gente está com saldo negativo e ainda fica cobrando, querendo recompensa. Né? Inclusive no comentário aqui do Espírito Constantino, ele fala isso, né? Que quantas vezes nós fomos chamados durante tantas vidas que nós tivemos aqui na Terra e não atendemos a esse chamado. Então hoje estamos atendendo esse chamado como trabalhadores de última hora, né? Ou seja, no fim do ciclo de transição que a Terra está vivendo para início de um outro ciclo, né? Que seria o final do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E por isso essa necessidade, essa urgência que muitas vezes nós espíritas, a gente vê, né? Para trabalhar nessa vinha, né? Isso. Como a gente se sente às vezes com essa urgência de atividades com a espiritualidade, com aquela sensação de tempo perdido, exatamente. Né? Por quê? Porque nós perdemos realmente muito tempo. Então nós estamos aqui para recuperar o tempo perdido. E é muito interessante isso, porque a gente vê que esse trabalho, nessa espiritualidade que Jesus, que Deus espera de nós, é o trabalho. E a gente lembrando, fazendo uma associação dessa parábola com o Livro dos Espíritos, a parte do prolegômeno, a questão do ramo da parreira, né? Sim. Que ele fala que o símbolo do ramo, né? Que é justamente o que ele fala, o emblema do trabalho do Senhor. Então, aí ele fala que o ramo é o corpo, não é?
a seiva, o espírito. E o bago é justamente a união do espírito com o corpo. Então, ou seja, a encarnação. E no livro também, Livro dos Espíritos, a questão 132, a gente vê que a pergunta, qual o objetivo da encarnação? É justamente que nós contribuamos com a nossa parte para a obra do Senhor. Então, acho que tem muita relação com isso aqui. Quer dizer, é o chamado para o trabalho na obra do Senhor, a fim de que nós resgatássemos, nos regenerássemos verdadeiramente, né? Nos candidatando a obreiros de Jesus. Isso é muito forte, né? Isso é muito bonito. E também, assim, essa questão do tempo, né? Ao mesmo tempo, é sabido que na nossa sociedade hoje nós temos um enfrentamento muito forte, e assim deve ser, por exemplo, contra o trabalho infantil. Não é? Isso. Então, a criança precisa se desenvolver no mundo de criança, com suas atividades próprias, que são importantíssimas para que ela seja um adulto melhor. Então, evidentemente que o Senhor, né, Deus e mesmo o Cristo, né, como governador planetário, ele também sabe e reconhece a nossa infância espiritual, né, e que muitos chamamentos, se não as coletividades, mas nós mesmos, enquanto infantis, a gente não conseguia reconhecer aquele chamamento e assumir uma responsabilidade, né? Preferíamos brincar, ser um pouco consequente, por aí vai. Mas, evidentemente, tudo na natureza vai amadurecendo, e nós também. Né? E é chegado o momento na evolução em que a espiritualidade, sob o comando de Jesus, usa então da ferramenta doutrina espírita, né, para que, diz assim, olha, estou passando aí pela última hora, né, do relógio evolutivo, como você falou, do ciclo que está se encerrando, e aí eu estou indo com digamos assim, com uma ferramenta nova, mais poderosa, para que aqueles que estão na retaguarda, ainda retardatários como nós, para que eles se despertem, não é? Então é interessante porque o Espírito vai dizer assim, olha, esses trabalhadores de última hora, os espíritas, não é que todos os trabalhadores de última hora sejam espíritas, mas os espíritas são trabalhadores da última hora, né? E por quê? Porque a gente realmente foi, a maioria de nós, né? Foi deixando de lado, e chega um momento que de fato é ser chamado. Né? No clímax. Mas esse planeta aqui está no clímax, né, da regeneração. Então a gente não pode perder tempo com melindres, com conflitos, com desordens, né? Várias. A gente tem que fazer o bem mesmo, porque é chegado o momento. Né? O mundo precisa realmente disso. Então, a gente costuma perder muito tempo ocioso, né? sem evoluir, sem trabalhar para o nosso progresso. Então, a gente tem que refletir isso. O que é que eu ando fazendo com o meu tempo? Será que eu estou usando ele da melhor maneira? Será que eu estou usufruindo desse tempo da melhor maneira possível enquanto estou aqui? Exatamente. E outra coisa, a qualidade do trabalho, né? E qual a expectativa que nós temos do trabalho? Porque não é você trabalhar como uma moeda de troca, mas a trabalhar para uma realização espiritual. Para esse salário, que não é dinheiro, que não é são bens, mas esse salário que é a felicidade espiritual, a realização espiritual, quer dizer, o engrandecimento espiritual. Não é? Esse é o salário. Por isso que o salário é igual para todos, independentemente do momento que se comece a trabalhar. Porque a realização do espírito, como conhecedor das verdades da imortalidade da alma e como trabalhador, essa felicidade que nós vamos paulatinamente adquirindo, ela se torna igual, seja lá que momento o espírito desperte. Qual é o seu momento? Qual é o meu momento? Qual é o momento de cada um de nós? É diferente, esse momento é diferente. Mas esse salário, a partir do momento que nós despertemos e nos candidatemos a trabalhador dessa vinha, né? Que é justamente esse planeta Terra que está se tornando o reino dos céus, que vai se tornar esse reino dos céus que Jesus nos prometeu, que está sobretudo
dentro de nós. E Né? E ele diz, não, o reino dos céus não está aqui, não está lá, o reino dos céus está dentro de nós. Então, para que nós criemos esse reino dos céus fora, é preciso que ele esteja primeiro dentro de nós. Então, essa realização ela se dá através do trabalho. Mônica, Né? e uma coisa interessante aí, que a gente fala muito no tempo, porque realmente nós, encarnados, a gente tem o tempo como uma referência para que a gente possa se localizar. Isso. Né? Para que a gente possa ter uma Referência, né? ter como raciocinar. Mas de fato, quando a gente se depara com a eternidade, né, o tempo ele perde sentido. Né? Qualquer cálculo matemático, o maior tempo do mundo que a gente possa conceber, quando colocado na razão com a eternidade, ele some. Né? Ele vai ser 0,000. Por quê? Porque não há fim. Né? Então, o tempo, na verdade, vai ser realmente o tempo de cada um de nós. Né? Embora a gente saiba também que no processo evolutivo, toda a criação evolui. Então, o próprio planeta, ele também tem a sua evolução e vai chegar um momento em que ele vai exigir uma certa roupa nupcial. Isso. Por isso que ele faz a referência com a parábola das bodas, né? Isso. Né? Porque se nós não tivermos essa roupa que seja condizente com o planeta, porque na evolução, que é importante a gente refletir, quando a gente vai encarnar, para a composição do nosso corpo físico, nós utilizamos dos fluidos do planeta. Né? Quando o planeta passar para uma outra etapa, né, e a gente não for capaz mais de aurir aqueles fluidos já mais quintessenciados, né, mais sutis, a gente não vai ter condição de permanecer nele. Exatamente. Vai ter que ser recambiado, e isso não pode ser tratado como um retrocesso, mas a gente está mudando de endereço para um endereço mais primitivo, com dois objetivos: para que a gente tanto dê mais valor à casa que a gente morava antes e que a gente, por displicência, perdeu, né? E também ajudar outros povos, outros irmãos mais primitivos na evolução deles. Né? Então é um processo de solidariedade que existe fala no universo. Exatamente. Todo o universo, como você falou, é solidário, né? Quer dizer, o maior está sempre amparando aquele que está na retaguarda, aquele que está abaixo. E aquele que está aqui está sempre sendo amparado por aquele que está mais acima. Quer dizer, são esses irmãos espirituais que nos circundam, né, a existência, como nossos guias espirituais, nossos irmãos protetores, que vêm justamente nos impulsionando esse progresso. Porque a finalidade da nossa existência na Terra é o progresso, essa realização espiritual. Porque se não fosse a encarnação, não é? Nós sem vivenciarmos os problemas inerentes ao mundo físico, à matéria, que Kardec coloca, inclusive, os Espíritos, né? Nos coloca no livro dos Espíritos, acho que é a questão 89, não estou me lembrada, como instrumento para a nossa evolução espiritual, porque sem que nós vivenciássemos essas contrições que a matéria nos traz, quer dizer, essas nos impele nesse progresso, essas necessidades que são inerentes ao mundo dos encarnados, a gente ficaria de braços cruzados e não correria nesse caminho evolutivo, né? É muito interessante também, porque... E é com esse raciocínio de que existem muitos planetas, existem muitas galáxias, é que a gente tem que se apressar, né, para começar a amparar. Começar a amparar do nosso planeta também, né? Então, o bem, ele não é passivo, né? Ele é ativo sempre, então a gente não pode se acomodar. Sim, o amor, ele é ação sempre, então a gente tem que realmente seguir esse ritmo, né? Porque tem muita gente precisando, né, da nossa ação. E o amor é que permeia todo o universo, toda a criação, né? O amor divino permeia toda a criação. Quando a gente vê na parábola das bodas, que aquele que estava sem a veste, devidamente a veste nupcial para essas bodas, ele é lançado fora nas trevas exteriores, ou seja, seria esse processo de expurgo, né, para um outro planeta. Mas isso é misericórdia.
Isso é misericórdia divina, isso é amor de Deus. Porque você isso não é castigo, isso é oportunidade. Né? Deus está sempre nos dando oportunidades. Quer dizer que Ele vai chamando os trabalhadores nas horas diferentes, horas próprias, né, de cada um. E que se Ele não nos chama e nós não atendemos o chamado, não construímos a nossa veste nupcial, né? Não nos tornamos ainda densos, preocupados, envolvidos apenas com as questões materiais, esquecemos o mundo espiritual, esquecemos que nós somos espíritos e não somos corpos que temos espíritos, não somos espíritos que temos corpos, né? Então, quando a gente esquece dessa realidade, a gente não transcende o mundo físico e a nossa veste, que é o nosso perispírito, né? Que é justamente esse elo que ele fala, ele não perde a densidade, e quando o planeta se torna um planeta menos denso, mais evoluído, por uma seleção natural, nós somos atraídos a um planeta compatível com o nosso adiantamento, com o nosso status, né, espiritual. Acho que isso é uma coisa que a doutrina espírita nos traz, um conhecimento assim grandioso, maravilhoso. E o consolo, assim, é que a gente sabe que as oportunidades nós teremos sempre. Né? Deus jamais fechará as portas, as janelas para os seus filhos. Agora, a gente precisa compreender que não há como a lei ser justa se ela tratar todos da mesma forma. Né? Ela precisa colocar para cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras, porque senão a gente de fato iria se acomodar. Então, aquilo que eu sofro, que sempre é em decorrência do que eu faço, né, do que eu plantei, e aí a colheita ela é obrigatória, aquilo é que vai de fato me impulsionar para que eu reveja a minha postura, e com essa revisão de postura eu progrida e eu posso então ocupar outros planos mais felizes, né? Porque a felicidade é a nossa destinação, a felicidade verdadeira, né? E eu acho assim importante, já que a gente está chegando aí no final da nossa, a gente fazer uma reflexão acerca dessa última hora, acerca da doutrina espírita, e aí é uma mensagem mais voltada realmente para nós espíritas, no sentido exatamente da responsabilidade do que é que a gente tem feito com a doutrina espírita em nós. Isso. Né? Porque é uma informação, não é um privilégio, né? Porque no vocabulário divino não existe privilégio, mas é uma oportunidade da gente efetivamente repensar muito tempo atrás que a gente vem caindo, vem negligenciando, né, o chamamento. E a doutrina espírita, por não usar parábola, por não usar simbolismos, ela é muito direta, né, naquilo que ela se propõe. Né? A transparência, esclarecimento total do como é a dinâmica da vida. Então, assim, eu queria que você fizesse aí, para finalizar, né, considerações acerca dessa questão, sabe, da doutrina espírita, né, desse uso, porque essa última hora, né, desse processo, desse ciclo que você falou, a gente está nele. Exatamente. Porque a doutrina espírita, ela nos apresenta a fé raciocinada. A fé que ela é aurida do entendimento. Então isso acho que é o grande diferencial da nossa doutrina, né? Da imortalidade, justamente, que o Espiritismo não só matou a morte, mas matou as penas eternas, o inferno. Quer dizer, nós verdadeiramente somos filhos de Deus, espíritos imortais. E nossa trajetória no universo ela é grandiosa. Nós não somos esquecidos, nós não vamos ser abandonados em um calabouço, em uma chama eterna, não. Nós somos, né,
compelidos a essa evolução, Vai. somos compelidos a essa alegria suprema, essa felicidade suprema. Vai lembrar, né? Aquela passagem assim, qual é o pai Que abandona seu filho. que dá ao filho uma pedra, aquele que Quando ele pede lhe pede pão, Ou exatamente. que dá a serpente, a que Quando pede ele o pede peixe. um peixe, né? Então, Pois é. se a gente imperfeito como a gente não faz isso, imagina o pai. Imagina o pai. Então, quer dizer, a doutrina veio nos esclarecer tudo isso. Por isso que nós espíritas, eu posso falar por mim assim, nós somos mais convictos, porque nós não temos as dúvidas, nós temos muitas dúvidas, mas em relação à imortalidade, nós temos certezas, não é? E o que Jesus nos traz através de parábolas, você vê que é um simbolismo, mas que um simbolismo que justamente é o significado da parábola, um simbolismo que ele pode ser compreendido por todos de forma diferente e a cada um com o seu nível de entendimento. Então, cada vez que uma pessoa lê uma parábola trazida pelo mestre, ele vai dar a sua conotação pessoal dentro da ótica e do estado em que ele se encontra. Não é? Então, essa parábola que a gente está vendo hoje, tem tantas interpretações que a gente consegue apreender, mas aqui, talvez há 2 encarnações, se a gente fosse fazer o mesmo comentário nós 3 juntos, nós tivéssemos um entendimento muito mais elevado, muito maior. Né? Uma das características do Espiritismo é ele progredir sempre, né? Por sermos questionadores, por termos a oportunidade de refletirmos, né? Não aceitarmos o que está escrito. Então esse é o diferencial nosso e nós temos esse potencial para desenvolver. Então a gente lê uma passagem dessa, mas a gente está interpretando agora no nível de evolução que nós estamos tendo no momento, mas daqui a outras encarnações já veremos de outra maneira o ensinamento mais aprofundado, né? A gente vai tirar outras lições aí bem mais profundas que a gente ainda não conseguiu entender. Né? E o texto do Espírito ele faz isso, né? Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais de seus predecessores. Então nós estamos hoje aqui como trabalhadores de última hora, nos aproveitando dos ensinamentos e do trabalho dos trabalhadores de primeira hora, que poderíamos ser até nós mesmos. Retornando, né? Por isso que o primeiro são os últimos e os últimos são os primeiros, ou seja, é um ciclo que se fecha, né? São os nossos ciclos, que são inúmeros, né? Infinitos. Verdade. Muito bem, mas como tudo que é bom, acaba na nossa dimensão ainda. Mas, assim, querendo agradecer a Zuila, a Mônica, a você que nos acompanha até agora. Lembrando que um dos objetivos do nosso Evangelho Online, além das reflexões acerca da mensagem do Cristo, é também estimular você a fazer o seu Evangelho em casa, né, num dia, num horário que a família possa melhor cumprir, ter assiduidade, e trazer o Cristo para dentro dos nossos lares, para que a gente tenha maior harmonia, né, mais felicidade dentro da família. Né? Então a gente vai pedir para que Mônica faça a prece final para magnetizar e fluidificar nossas águas. Vamos acompanhar. Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso modelo e guia. Jesus, divino amigo, mestre amorável, ajuda-nos, Senhor, na nossa estrada evolutiva, para que nós possamos nos conscientizar do nosso trabalho, da necessidade da evolução, do aprimoramento do espírito, que nós não nos iludamos, Senhor, com as coisas materiais, as coisas perecíveis, que nossa preocupação como encarnados seja preponderantemente com a vida espiritual. Ajuda-nos, Mestre, como candidatos aos trabalhadores de última hora, a sermos dignos e fiéis da condição do título de espíritas cristãos que nós estamos hoje
na condição. Que nós possamos, Jesus, a cada dia nos tornarmos melhores e que, quem sabe, ou amanhã, um futuro que nós não sabemos o tempo, nós possamos fazer como o apóstolo Paulo que disse: não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que este dia para nós será o dia do recebimento do salário, da felicidade, da alegria e da realização, de nos sentirmos verdadeiramente filhos de Deus e teus trabalhadores. Graças a Deus.